Meu nome é Arthur, e a história da minha vida, ou pelo menos a parte que importa, começou no dia em que fui oficialmente humilhado pela minha própria família. Aconteceu na pequena sala de jantar da casa dos meus pais, logo após o enterro do meu tio-avô, um parente distante que eu mal conhecia. O ar estava pesado, não de luto, mas de uma ganância silenciosa, uma expectativa tensa sobre quem ficaria com o quê. Eu, com minhas mãos calejadas de uma vida inteira de trabalho e minhas roupas simples de aposentado, estava num canto, apenas observando. Quando o advogado leu em voz alta que a antiga e falida fábrica de metais e componentes Oliveira ficava para mim, meu sobrinho, um homem de negócios da capital, não se conteve. Ele soltou uma risada alta, debochada, que cortou o silêncio da sala como uma faca. Ficou com o prêmio principal, Arthur, ele disse com os olhos brilhando de escárnio. Um palácio de ferrugem e teias de aranha, pelo menos vai ter onde guardar suas ferramentas velhas. Aquele riso ainda ecoa na minha cabeça. A humilhação não parou por aí, foi como se a risada do meu sobrinho tivesse aberto uma porteira. Outro parente, um primo que herdou um apartamento na praia, acrescentou com um ar de falsa preocupação: cuidado para não pegar tétano naquilo, Arthur. Aquilo é um passivo, não um ativo. Deveriam nos pagar para aceitar um entulho daqueles. Ninguém me defendeu, ninguém disse uma palavra. Vi nos olhos de todos ali um misto de pena e alívio por não terem sido os sorteados. Eu não respondi, apenas senti o sangue subir ao rosto, um calor de vergonha que eu não sentia desde criança. Apertei com força a borda da minha velha boina, o único gesto que meu corpo conseguiu fazer para conter a raiva e a tristeza. Meus olhos ficaram fixos no chão de madeira gasta, contando os veios para não ter que encarar os deles. Levantei-me devagar, agradeci formalmente ao advogado e saí em silêncio, sentindo os olhares de zombaria cravados nas minhas costas. A história, como é de se esperar em cidade pequena, se espalhou como fogo em palha seca. No dia seguinte, quando fui à padaria comprar o pão, senti os olhares. Ouvi os cochichos. Coitado do Arthur, dizia um. Pegou um elefante branco, respondia outro. Vizinhos que me cumprimentavam com um bom dia caloroso agora, me olhavam de lado, com aquele sorriso sem graça de quem não sabe o que dizer. A humilhação deixou de ser um assunto de família e virou um espetáculo público. O apelido Rei da Ferrugem chegou aos meus ouvidos mais de uma vez. Eu que sempre andei de cabeça erguida, que construí minha reputação com suor e honestidade, agora era o tolo da cidade, o homem que herdou um monte de lixo e não teve a inteligência de recusar. O isolamento foi imediato, as pessoas se afastaram, como se a minha má sorte fosse contagiosa. Alguns dias depois, tomei coragem e fui até a fábrica pela primeira vez como seu dono. Parei o meu carro velho na frente dos portões imensos, vermelhos de ferrugem e trancados com uma corrente grossa que parecia estar ali há um século. Fiquei um bom tempo só olhando, sentindo o peso daquele lugar. Era um gigante adormecido, um monstro de tijolos e metal que todos viam como um cadáver, mas que, por alguma razão, me chamava. Quando desci, e comecei a lutar com o cadeado enferrujado, usando um alicate, e toda a força que meus 60 anos permitiam, vários carros passaram. As pessoas diminuíam a velocidade, olhavam, mas ninguém parou para oferecer ajuda. Eu estava sozinho, completamente sozinho naquela batalha silenciosa contra o abandono. Quando finalmente o portão cedeu com um rangido agonizante, o que vi lá dentro confirmou cada palavra de zombaria. Um pátio tomado pelo mato, galpões com janelas quebradas, e um silêncio que era quebrado apenas pelo som dos pombos e pelo vento que assobiava pelas frestas. Naquele momento, parado diante daquela ruína monumental, eu senti o peso de tudo. O desprezo da minha família, a zombaria da cidade, a solidão esmagadora. Era mais do que um prédio abandonado. Era o símbolo do meu fracasso aos olhos de todos. Era prova de que, para eles, eu era apenas um velho simples, um trabalhador braçal que não entendia de ativos e passivos, alguém que merecia ficar com os restos. Olhei para a imensidão daquele lugar, para as máquinas cobertas por uma mortalha de poeira, e uma mistura de desespero e uma teimosia estranha tomou conta de mim. Uma voz dentro de mim, talvez a memória do meu avô que um dia trabalhou ali com orgulho, me dizia para não desistir. Mas era difícil.
O que você faria se todos rissem de você por herdar uma ruína? Ouça a minha história até o fim e me diga: o que você teria feito no meu lugar? Me diga também de que cidade você está me ouvindo. Preciso saber que não estou sozinho nisso. Se quiser ouvir mais histórias como esta de gente que não abaixou a cabeça, inscreva-se no canal. A minha vida não começou com essa fábrica, mas talvez ela seja o capítulo final que dá sentido a todo o resto. Eu nasci e me criei aqui mesmo, nesta cidade que já teve seus dias de glória, quando as chaminés cuspiam fumaça e o apito das indústrias era a música que acordava a gente. Meu pai era operário, minha mãe, costureira. Em casa, aprendi uma lição que carrego até hoje, gravada na alma como as marcas que as ferramentas deixaram nas minhas mãos. O trabalho honesto é a única riqueza que ninguém pode te roubar. Não tínhamos luxo, mas nunca faltou dignidade. O prato de comida na mesa vinha do suor, e isso tinha um sabor que dinheiro nenhum compra. Era uma vida simples, de acordar antes do sol e dormir com o corpo moído, mas com a consciência limpa. Desde menino, eu era fascinado por engrenagens, por entender como as coisas funcionavam. Enquanto os outros garotos sonhavam com bola de futebol, eu sonhava em desmontar o rádio velho do meu pai para ver o que tinha dentro. Não demorou para que meu caminho fosse traçado. Aos 15 anos, entrei como aprendiz na metalúrgica, o mesmo lugar onde meu pai se aposentou. Foi ali, no chão de fábrica, que me tornei homem. O cheiro de óleo queimado e metal quente, o barulho ensurdecedor das prensas e dos tornos, aquilo para mim era uma sinfonia. Virei torneiro mecânico, um ofício de precisão de paciência. Uma peça errada por 1 milímetro podia comprometer um motor inteiro. Aprendi a respeitar a máquina, a conversar com ela, a sentir na vibração do aço se o corte estava perfeito. Foram 45 anos naquela lida. Vi muita gente chegar e sair. Vi a tecnologia mudar, as máquinas ficarem mais modernas, mas o princípio era sempre o mesmo: a transformação. Pegar um bloco bruto de metal e dar a ele uma forma, uma função, um propósito. Era isso que eu fazia. Minha vida inteira foi assim. Construí minha casa com as próprias mãos, tijolo por tijolo, nos fins de semana e nas férias. Cada parede levantada, cada telha assentada, era uma pequena vitória. Era a prova de que, com esforço e dedicação, a gente consegue construir nosso próprio lugar no mundo, por mais modesto que ele seja. Eu nunca tive a ambição de ser rico, de ter um carrão do ano ou de viver numa mansão. Minha única ambição era ter uma vida correta. E eu tive a maior sorte que um homem pode ter. Encontrei a Lúcia. Nos conhecemos num baile da cidade, daqueles com sanfona e tudo. Ela tinha o sorriso mais luminoso que eu já vi, um sorriso que parecia acender o salão inteiro. Não sei o que ela viu em mim, um sujeito quieto, de poucas palavras e mãos sujas de graxa. Mas ela viu. Casamos e vivemos juntos por 35 anos na casinha que eu construí. Não tivemos filhos, a vida não quis assim. Mas um completava o outro de uma forma que palavra nenhuma consegue explicar. Ela era a minha calmaria, o meu porto seguro depois de um dia de trabalho barulhento e exaustivo. Era ela quem dizia que minhas mãos não eram sujas, eram abençoadas pelo trabalho. A nossa vida era feita de coisas pequenas. O café da manhã que ela preparava, o jeito que ela cuidava do nosso pequeno jardim, as longas conversas na varanda no fim de tarde. Lembro de uma vez, sentados ali olhando para o horizonte, eu prometi a ela que nunca a deixaria faltar nada, que cuidaria dela até o meu último suspiro. E eu cumpri. Promessa de homem para mim é dívida de honra. Quando ela adoeceu, o mundo pareceu perder a cor. Foi uma doença longa, sorrateira, que foi tirando a força dela aos poucos, mas nunca o brilho dos seus olhos. Foi a fase mais difícil da minha vida, ver a mulher que eu amava se apagando dia após dia. Naquela época, surgiu uma oportunidade na metalúrgica. Uma promoção para um cargo de chefia, mas na filial da capital. Ganhando 3 vezes mais, todo mundo me dizia para aceitar, que era a chance da minha vida. Mas como eu poderia ir embora? Como eu poderia deixar a Lúcia, que precisava de mim a cada minuto? Olhei para o chefe, um homem bom, e agradeci. Disse que meu lugar era ali, ao lado da minha esposa. Ele entendeu. Alguns me chamaram de tolo, disseram que eu estava jogando meu futuro fora. Mas que futuro eu teria longe dela?
O dinheiro não significava nada se eu não pudesse usá-lo para dar a ela um pouco de conforto. Os tratamentos eram caros, a aposentadoria mal dava conta. Sem pensar duas vezes, vendi nosso único carro, um Fusquinha azul que era nosso companheiro de passeios. Lembro do dia em que entreguei as chaves. Não senti tristeza, não senti perda, senti que estava fazendo a coisa certa. Aquele carro nos deu muitas alegrias, mas a saúde da Lúcia valia mais do que qualquer bem material. Cada centavo foi para os remédios, para os médicos, para tentar dar a ela mais um dia sem dor. Eu faria tudo de novo. Faria o dobro. O amor não se mede em sacrifícios, se mede em presença, em cuidado. Lúcia se foi há 5 anos. O silêncio que ficou na casa era ensurdecedor. Nos primeiros meses eu achei que não fosse aguentar. O vazio era um buraco no peito que não fechava. Para não enlouquecer, me agarrei ao trabalho. Mesmo aposentado, eu encontrava o que fazer. Consertava a cerca, arrumava o telhado, mexia no pequeno motor da bomba de água. Manter as mãos ocupadas era a única forma de manter a mente quieta. Era a minha maneira de lidar com a dor, de seguir em frente sem ela. Cada parafuso apertado, cada tábua pregada, era uma forma de dizer a mim mesmo que eu ainda estava vivo, que ainda precisava continuar. Foi nesse tempo de solidão que comecei a passar com mais frequência na frente da velha fábrica Oliveira. Ela sempre esteve ali, um gigante adormecido na saída da cidade. Mas agora, eu olhava para ela de um jeito diferente. Lembro do meu avô, que também foi operário, me contando histórias daquele lugar. Ele trabalhou lá quando era moço, antes da fábrica fechar de repente, do dia para a noite. Ele falava com um respeito, uma admiração. Dizia que o dono original, o velho Oliveira, era um gênio, um inventor que estava à frente do seu tempo. As histórias não eram sobre dinheiro, mas sobre orgulho. O orgulho de fazer parte de algo grandioso. Meu avô contava que as máquinas de lá eram diferentes, mais precisas, mais eficientes. Ele dizia que o Sr. Oliveira tinha segredos, que criava peças que ninguém mais conseguia fazer. E então um dia, tudo parou. O dono sumiu, a fábrica fechou, e virou essa lenda, essa ruína cheia de mistérios que alimentava a imaginação das crianças e a curiosidade dos mais velhos. Para a maioria, era só um monte de tijolo velho. Mas para mim, por causa das histórias do meu avô, aquele lugar tinha uma alma. Era um pedaço da história da nossa cidade, da história da minha própria família. Quando eu passava por ali, na minha caminhada matinal eu parava e ficava olhando para aqueles portões enferrujados. Eu imaginava o barulho das máquinas lá dentro, imaginava meu avô, jovem e forte, saindo de lá no fim do expediente, com o rosto sujo de graxa, mas com um sorriso de dever cumprido. Eu senti uma conexão estranha com aquele lugar, uma nostalgia por um tempo que eu não vivi. Era como se as paredes guardassem as vozes, o suor e os sonhos de todos os homens que, como meu pai e meu avô, dedicaram a vida ao trabalho duro. E agora, aquele lugar era meu, aquele palácio de ferrugem, como meu sobrinho disse com tanto desprezo. A risada dele ecoava na minha cabeça, mas se misturava com a voz do meu avô falando com orgulho da fábrica. Eram 2 mundos se chocando dentro de mim. O mundo do meu sobrinho feito de números de ativos e passivos, de zombaria e ganância. E o mundo do meu avô, feito de trabalho, de honra, de respeito pela história e pelo suor dos outros. A humilhação que senti na sala de jantar foi profunda, mas não foi maior que a minha teimosia. Eles riram de mim porque olharam para a fábrica e viram apenas um problema, um entulho. Eles não conseguiam ver o que eu via, não conseguiam sentir o que eu sentia. Eles não conhecem o valor de pegar algo quebrado, abandonado, e com paciência e trabalho, tentar dar a ele um novo propósito. Minha vida inteira foi sobre isso. Consertar o que está quebrado, construir o que não existe, cuidar do que me foi confiado, aquele lugar não era um fardo. Era um legado. Um legado que eles desprezaram, mas que por alguma razão do destino, veio parar nas minhas mãos. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu fosse apenas um velho tolo, apegado a um monte de ferro velho. Mas algo dentro de mim, uma voz antiga e teimosa, me dizia que havia mais ali do que os olhos podiam ver. Era a mesma voz que me fez construir minha casa,
que me fez cuidar da Lúcia, que me guiou por toda a vida. Era a voz da minha própria consciência, da minha própria história. E eu decidi que iria escutá-la, eu iria entrar naquela fábrica e descobrir por mim mesmo o que ela guardava. Não era por dinheiro, não era para provar nada para ninguém. Era por mim, pela memória do meu avô, pela Lúcia, que sempre acreditou na força do meu trabalho. Era para honrar a minha própria jornada. Eu estava sozinho, sim, mas eu nunca tive medo da solidão. Às vezes, é no silêncio, longe do barulho e do julgamento dos outros, que a gente encontra as respostas mais importantes. E as minhas respostas, eu sentia, estavam lá dentro, atrás daqueles portões rangentes, esperando por mim. E assim, com as minhas ferramentas na mala do carro e uma vida inteira de experiência nas mãos, eu me preparei para começar o meu último e talvez mais importante projeto. Limpar, organizar e entender aquele gigante abandonado. Eu não sabia o que iria encontrar. Podia ser que no fim, eu só encontrasse mais poeira e ferrugem, e que a risada do meu sobrinho fosse a mais pura verdade. Mas eu tinha que tentar. Eu devia isso a mim mesmo. Há um homem que passou a vida inteira acreditando que o verdadeiro valor das coisas não está no preço, mas na história que elas carregam. A zombaria não foi um trovão que caiu uma única vez e passou. Foi uma garoa fina e persistente, daquelas que molham a alma aos poucos, até encharcar tudo de tristeza e resignação. Nos primeiros dias, eu me agarrei à ideia de que era só a surpresa do momento, que logo as pessoas esqueceriam e a vida voltaria ao normal. Mas eu estava enganado. A herança da fábrica não era uma fofoca passageira. Tinha se tornado o meu novo sobrenome, a minha nova identidade na cidade. Onde quer que eu fosse, a sombra daquele gigante de tijolos me seguia, projetada pelos olhares e sussurros dos outros. Era um fardo invisível, mas pesado como o aço das máquinas lá dentro. Aos poucos, o apelido que meu sobrinho criou na sala de jantar ganhou as ruas: Rei da Ferrugem. Eu o ouvi pela primeira vez da boca de uns garotos que jogavam bola na rua, enquanto eu passava. Eles não falaram para me ofender diretamente, foi com aquela inocência cruel das crianças que repetem o que ouvem dos adultos. Olha lá o Rei da Ferrugem, disse um, e os outros riram. Fingi que não ouvi, continuei andando, com o passo um pouco mais rápido, sentindo o rosto queimar. Aquele título dito em voz alta no meio da rua tornou a humilhação algo oficial, público. Eu não era mais o Arthur, o torneiro mecânico, o viúvo da Lúcia. Eu era uma piada. A padaria da Dona Elza, onde eu comprava pão todo santo dia há mais de 30 anos, virou um território estranho. Antes, ela me recebia com um sorriso largo, perguntava da minha saúde, comentava do tempo. Depois da herança, o sorriso ficou amarelo, sem graça. Ela me entregava o pão, recebia o dinheiro e desviava o olhar como se tivesse medo de dizer a coisa errada, ou talvez com pena de mim. O silêncio dela era mais barulhento do que qualquer zombaria. Era um silêncio que dizia: coitado do Arthur, acabou a vida dele. E não era só a Dona Elza. Os outros clientes homens que trabalharam comigo, vizinhos de uma vida inteira, mudaram. Quando eu entrava, a conversa morria. Um pigarro aqui e um olhar para o chão ali. Sentia os olhos nas minhas costas quando me virava para ir embora, e podia quase ouvir os cochichos recomeçando. Ele vai mesmo tentar fazer alguma coisa com aquele lixo? Dizem que está gastando a aposentadoria para limpar aquilo. Ninguém vinha falar comigo, me perguntar dos meus planos. O julgamento já estava feito e a sentença, proferida em cada canto da cidade. O golpe mais duro veio de quem eu menos esperava, seu Osvaldo, um colega que se aposentou na mesma época que eu. Nós sempre nos encontrávamos na praça, sentávamos no mesmo banco para falar de futebol e reclamar das dores nas costas. Uma tarde, eu o vi vindo na minha direção pela calçada. Ele me viu também. Nossos olhares se cruzaram por um segundo, e então, ele fez algo que partiu meu coração. Ele atravessou a rua, simplesmente mudou de calçada para não ter que passar por mim, para não ter que me cumprimentar. Fingiu que estava olhando uma vitrine do outro lado. Naquele momento eu senti o verdadeiro peso do isolamento. Não era raiva que eu sentia, era uma frieza, um vazio no estômago. O desprezo de um estranho a gente ignora, mas o de um amigo, de alguém que dividiu o pão e o suor com você, esse corta fundo. Fiquei parado,
olhando para as costas dele se afastando, e entendi que a minha má sorte era contagiosa. As pessoas não queriam se associar ao fracasso, ao velho tolo que tinha herdado um problema. Eu me tornei um lembrete do que eles não queriam ser. As ofertas de ajuda começaram a aparecer, todas elas envenenadas com sarcasmo. Meu vizinho da frente, o Cláudio, um homem que se acha muito esperto, me parou no portão um dia. "E aí, Arthur, precisando de uma mãozinha para botar aquilo abaixo?" ele disse com um sorriso no canto da boca. "Tenho o contato de uma firma de demolição, fazem um preço bom." Ele falava como se estivesse me fazendo um favor, mas os olhos dele brilhavam de maldade. Era a mesma zombaria do meu sobrinho, só que com um sotaque diferente. Outro, um conhecido do bar, gritou do outro lado da rua enquanto eu estava capinando o mato na frente do portão da fábrica: "Ô Arthur, se for vender o ferro velho, me avisa, dá para tirar um dinheirinho para cerveja", e deu uma gargalhada como se tivesse contado a melhor piada do mundo. Todos os dias era uma alfinetada nova, uma pequena humilhação que ia se somando, criando uma casca grossa de dor e ressentimento em volta de mim. Eu estava me tornando um alvo fácil, o bobo da corte da cidade. A minha resposta era sempre a mesma: o silêncio. Eu agradecia a dica com um aceno de cabeça e voltava para o meu trabalho. Não ia dar a eles o prazer de me verem irritado ou magoado. Aprendi com meu pai que a maior resposta para a provocação é a dignidade do silêncio. Mas por dentro, cada palavra daquelas era como uma martelada. À noite, na minha casa vazia, o eco daquelas vozes me fazia companhia, me lembrando do lugar que eles tinham me colocado no mundo. A minha própria família completou o serviço. O telefone, que antes tocava nos fins de semana com um convite para o almoço de domingo na casa da minha irmã, emudeceu. As ligações do meu sobrinho, mesmo as que eram por pura formalidade, cessaram por completo. Era como se, ao aceitar a fábrica, eu tivesse assinado um atestado de demência e eles tivessem decidido me cortar de suas vidas para não se contaminarem com a minha loucura. O silêncio deles doía mais do que as risadas. Descobri por acaso através de uma vizinha que houve um churrasco de aniversário na casa da minha irmã e eu não fui convidado. "A gente achou que você estaria muito ocupado com o seu projeto", ela me disse sem graça quando perguntei: "O seu projeto?" Era assim que eles chamavam a minha herança, com um tom que misturava pena e desprezo. Naquele dia, eu entendi que não era mais parte da família. Eu era um problema que eles preferiam manter à distância. Então, a fábrica se tornou o meu único refúgio. Lá dentro, no meio da poeira e do abandono, não havia julgamento. As máquinas silenciosas não riam de mim. As paredes altas me protegiam dos olhares curiosos. Todos os dias, eu saía de casa com a minha marmita, um pão com mortadela e uma garrafa de café, e passava o dia inteiro lá. Sozinho. Era uma solidão escolhida, uma forma de me proteger do mundo lá fora, que tinha se tornado tão cruel. Comecei um trabalho de formiga. Varria o chão, metro por metro, abrindo caminho no meio de anos de sujeira e detritos. Organizava as ferramentas velhas que encontrava, limpava a ferrugem de pequenas peças, como se estivesse tentando simbolicamente limpar a minha própria honra. Era um trabalho pesado, lento, que para qualquer um de fora pareceria inútil, mas para mim era uma terapia. Manter as mãos ocupadas era a única maneira de não deixar a mente ser consumida pela amargura. Às vezes, eu parava no meio de um dos galpões imensos, olhava para cima para as vigas de aço que se perdiam na escuridão e sentia a grandiosidade daquele lugar. Ele não era um monstro como todos diziam, era um gigante ferido, um rei deposto que esperava por alguém que o tratasse com respeito. E comecei a conversar com ele com as máquinas. "Calma, minha velha, a gente vai te dar um jeito", eu sussurrava para um torno coberto de poeira, enquanto passava um pano em sua superfície fria. Estava ficando louco? Talvez. Ou talvez estivesse apenas encontrando companhia onde ninguém mais via vida. Um dia, um carro caro que não era da cidade parou em frente ao portão. Dele desceu um homem de terno, sapatos brilhantes que pareciam ofendidos com a poeira do chão. Ele se apresentou como Dr. Moraes, um corretor de imóveis. Veio com uma conversa mansa dizendo que soube da minha situação e que talvez pudesse me ajudar a me livrar do problema. Ele queria comprar a propriedade.
Ele andou pelo pátio olhando para os galpões com um ar de nojo. Senhor Arthur, sejamos práticos, ele disse com a voz de quem está falando com uma criança. Isso aqui não vale nada. O custo para demolir tudo e limpar o terreno é altíssimo. Ele me ofereceu uma quantia irrisória, um valor que mal pagaria o terreno, e ainda disse que a demolição seria por minha conta. Era a versão profissional, engravatada, da mesma humilhação que eu ouvia todos os dias. A confirmação de que, para o mundo dos negócios, eu era um idiota. Depois que ele foi embora, fiquei sentado num caixote velho, olhando o sol se pôr através de uma janela quebrada. O céu estava pintado de laranja e roxo, uma beleza que parecia zombar da feiura da minha situação. E foi ali, naquele silêncio poeirento, que todas as peças se encaixaram. A risada do meu sobrinho, os cochichos na padaria, o amigo que atravessou a rua, as ofertas para demolir, o corretor com sua proposta humilhante, tudo convergiu para uma única e dolorosa verdade. Naquele momento, eu entendi plenamente quem eu era aos olhos deles. Eu não era mais o Arthur da Costa, o homem honesto, o trabalhador. Eu tinha me tornado de fato, e para todos os efeitos, o velho tolo com a propriedade inútil. A ficha caiu. E não foi com raiva, nem com desespero. Foi com uma clareza fria, cortante. Eles tinham me julgado e me condenado. E eu estava completamente e irremediavelmente sozinho nessa jornada. Mas ali, naquela solidão, uma teimosia antiga, forjada em 45 anos de trabalho duro, começou a se transformar em algo mais forte: determinação. A verdade, veja bem, é que eles riram da casca, mas nunca se deram ao trabalho de olhar o que tinha dentro do ovo. Eles viram os tijolos quebrados, a ferrugem, o mato. Mas eu vejo as coisas de um jeito diferente. Um mecânico aprende a olhar para além da sujeira, a procurar a engrenagem que ainda funciona, a peça que pode ser salva. E foi fazendo isso, no meu ritmo, que o segredo começou a se mostrar para mim. Não foi com um mapa do tesouro nem com uma luz divina. Foi com uma planta baixa, um papel amarelado e quebradiço que encontrei numa gaveta emperrada do antigo escritório. Eu estava limpando o lugar, varrendo a poeira de décadas, quando decidi medir as paredes para ter uma ideia do espaço. Apenas por hábito, por ofício. E foi aí que a primeira peça do quebra-cabeça se encaixou. Acontece que um homem que trabalhou a vida inteira com medidas com paquímetro e trena, sabe quando uma conta não fecha. A planta mostrava que a parede do fundo do escritório deveria ter 12 metros de comprimento. Mas quando eu medi com a minha fita, do canto ao canto, ela tinha apenas 10. Faltavam 2 metros. Olhei para a parede, uma parede sólida de tijolos, coberta com um reboco antigo e descascado. Não havia portas, não havia janelas. Apenas a parede. Mas 2 metros de um prédio daquele tamanho não somem no ar. Fiquei ali parado, olhando, sentindo aquele incômodo que um bom mecânico sente quando ouve um barulho diferente no motor. Algo estava errado. Algo estava fora do lugar. Minha primeira reação foi pensar que a planta estava errada, mas as outras medidas batiam perfeitamente. Andei de um lado para o outro, passei a mão na parede fria, bati com os nós dos dedos em vários pontos, e então, eu ouvi. Num trecho específico, o som era diferente. Não era o som maciço e surdo do tijolo com cimento. Era um som oco. Um som que dizia que havia um espaço vazio ali atrás. O coração deu um pulo no peito. Não de ganância, mas de pura curiosidade. A curiosidade de menino que desmontava o rádio do pai. O que o velho Oliveira, o dono original, teria escondido ali? Por que tanto trabalho para esconder algo atrás de uma parede falsa? Não pensei 2 vezes. Voltei para casa, peguei minha marreta e um cinzel. No dia seguinte, bem cedo, antes que o sol esquentasse demais, eu estava de volta. Parei em frente à parede, respirei fundo e dei a primeira marretada. O barulho ecoou pelo galpão silencioso como um trovão. Um pedaço de reboco caiu, revelando os tijolos avermelhados por baixo. Continuei o trabalho, com o suor escorrendo pelo rosto, misturando-se com a poeira que subia. Tijolo por tijolo, eu fui abrindo um buraco naquela parede, sentindo a mesma adrenalina que sentia ao consertar uma máquina complexa. E então, a marreta bateu em algo que não era tijolo, um som metálico, duro, definitivo. Limpei a poeira com as mãos e vi.
Não era ouro, não era um cofre. Era uma porta. Uma porta de aço maciço, sem maçaneta, apenas com uma fechadura estranha, circular. Aquela fechadura era uma obra de arte, não era nada que eu já tivesse visto. Era um mecanismo de precisão, com discos e engrenagens internas. Qualquer outra pessoa teria chamado um serralheiro, talvez tentado arrombar com força bruta. Mas eu não. Aquilo era um desafio para o meu ofício. Durante 3 dias, eu trabalhei naquela fechadura. Com óleo, com pequenas chaves de fenda que eu mesmo modelei, com a paciência de um monge. Fui sentindo cada pino, cada disco, ouvindo os cliques suaves, entendendo a lógica do homem que a construiu. Era como um diálogo sem palavras com o velho Oliveira. E no final do 3º dia, com um último giro suave, eu ouvi o som mais satisfatório do mundo. Um claque, alto e pesado. A porta estava destrancada. Quando eu a empurrei, ela se abriu sem um único rangido. O ar que saiu de lá de dentro não era o ar mofado e úmido do resto da fábrica. Era um ar seco, parado, limpo. Como se o tempo não tivesse passado ali dentro. Era uma cápsula do tempo, perfeitamente selada. E o que eu vi me fez esquecer de respirar. Não era um depósito de tralhas. Era um laboratório pequeno, organizado e completamente livre de poeira. Havia uma bancada de trabalho com ferramentas que pareciam novas, prateleiras com frascos e componentes, e no centro da sala, coberto por uma lona grossa, havia algo grande. Algo que era, sem dúvida, o coração daquele segredo. Aproximei-me devagar, com um respeito quase religioso. Puxei a lona e a poeira de 80 anos se desfez no ar. E ali estava. Um motor, mas não era um motor comum. Era uma peça de engenharia como eu nunca tinha visto. Feito de cobre, aço polido e componentes que eu mal conseguia identificar. Era compacto, do tamanho de um motor de carro, mas sua complexidade era de outro mundo. Tinha uma beleza funcional, uma perfeição que só um artesão, um verdadeiro gênio, poderia criar. Minhas mãos, que conhecem metal como a palma da minha mão, tocaram a superfície fria e eu soube. Aquilo não era apenas uma máquina, era uma revolução. Ao lado do motor, sobre a bancada, havia uma pilha de cadernos com capa de couro. Abri o primeiro. Dentro, com uma caligrafia elegante e precisa, estavam as plantas, os cálculos, os diários do Sr. Oliveira. Página após página, ele descrevia sua invenção. Um motor autossuficiente. Um motor que, uma vez iniciado, gerava sua própria energia a partir do movimento. Um sistema de energia cinética perpétua que desafiava tudo o que a ciência da época conhecia. Ele o desenvolveu durante a Segunda Guerra, com medo de que caísse em mãos erradas, de que fosse usado como arma ou suprimido por grandes corporações. E então, eu encontrei a carta. Uma carta endereçada a quem de direito. Nela, o velho Oliveira explicava tudo. Ele não faliu. Ele forjou a falência, espalhou o boato de que tinha sumido no mundo, e selou seu trabalho de uma vida inteira naquela sala, na esperança de que um dia, alguém com mãos de trabalhador e não de financista, alguém que entendesse o valor do trabalho e não apenas do lucro, o encontrasse. Ele esperava que sua invenção não servisse para enriquecer um homem, mas para libertar a humanidade da dependência de combustíveis. Ele confiava o futuro a alguém que tivesse a dignidade de não vender sua alma. Naquele momento, sentado no chão frio daquele laboratório secreto, com a carta nas mãos trêmulas, eu entendi tudo. A risada do meu sobrinho na sala de jantar ecoou na minha cabeça, mas agora ela soava diferente. Soava pequena e ignorante, patética. Ele riu de um palácio de ferrugem. Ele, com seus ternos caros e sua conversa sobre ativos, não tinha capacidade de enxergar. Ele e todos os outros na cidade julgaram o livro pela capa rasgada e suja, sem nunca imaginar a história de ouro que estava escrita dentro. A humilhação que eu senti se transformou em uma calma profunda, uma certeza silenciosa. Eles me julgaram um tolo, um velho simplório que não entendia de negócios. E talvez, por essa mesma razão, eu era o único homem no mundo que poderia ter encontrado aquilo. Se qualquer outra pessoa da minha família tivesse herdado a fábrica, teria chamado uma equipe de demolição no dia seguinte. Teria vendido o terreno para um supermercado ou para um prédio de apartamentos. O segredo do velho Oliveira teria sido transformado em entulho.
perdido para sempre. O destino, ou talvez o fantasma do meu avô, colocou aquele legado nas minhas mãos porque sabia que eu teria o respeito de olhar com cuidado. Eu mantive o segredo trancado no peito. Continuei a minha rotina. Acordava cedo, ia para a fábrica, limpava um canto, consertava uma janela quebrada. Para quem olhava de fora, eu era o mesmo rei da ferrugem, o velho teimoso perdendo seu tempo e seu pouco dinheiro com um monte de lixo. Deixei que eles continuassem com suas piadas, com seus olhares de pena. O silêncio se tornou meu escudo e minha maior arma. Porque enquanto eles riam, eu passava as noites em casa, com uma pequena lâmpada, estudando os diários do Sr. Oliveira, aprendendo cada detalhe da sua genialidade. O valor daquilo, meu sobrinho fala em milhões, mas milhões são trocados de pão perto do que estava naquela sala. A patente daquela tecnologia não tem preço. É o tipo de coisa que muda o curso da história. Poderia fornecer energia limpa e barata para o mundo inteiro. Corporações pagariam bilhões para comprá-la. E pagariam ainda mais para enterrá-la para sempre, para proteger seus próprios impérios de petróleo e energia. O valor não estava no dinheiro que poderia gerar, mas no poder de transformação que continha. E foi por isso que decidi que ninguém, absolutamente ninguém da minha família ou daquela cidade jamais saberia. Não era por vingança, era por proteção, era para honrar a confiança de um homem que morreu há quase um século. Eles, com sua ganância e sua visão curta, não eram dignos de sequer saber que aquilo existia. Eles haviam desprezado o trabalho, a história, o suor. E ao fazer isso, eles se excluíram da maior descoberta que poderiam ter testemunhado. Eles me deram as sobras, o lixo, e mal sabiam que tinham me entregado a joia da coroa. Eu não precisava esfregar nada na cara de ninguém. A justiça não viria com um carro novo na garagem ou com uma casa reformada. A justiça viria com o meu silêncio. A justiça era saber que, enquanto eles contavam suas moedas e se sentiam superiores, eu era o guardião de um segredo que poderia redesenhar o mapa da energia no mundo. Eu, o velho mecânico, o homem das mãos calejadas, tinha o poder de cumprir o sonho de um gênio. Eles me chamaram de Rei da Ferrugem. Um título de zombaria, de desprezo. Mas eles nunca entenderam a verdade. No silêncio do meu reino abandonado, eu não governava sobre o lixo e a decadência. Eu era o guardião de uma herança muito maior. Eu guardava o futuro. E essa era uma coroa que eles jamais teriam a honra de ver, muito menos de tocar. O poder real não faz barulho. Ele trabalha em silêncio, com paciência, esperando a hora certa de agir. E a minha hora estava chegando. Com os cadernos do velho Oliveira nas mãos e o motor silencioso à minha frente, eu senti o peso de 80 anos de história pousar nos meus ombros. Não era um peso de cansaço, mas de responsabilidade. Eu, um simples torneiro mecânico, era agora o guardião de um sonho que podia mudar o mundo. Minha primeira noite depois da descoberta foi em claro, não de animação, mas de uma angústia profunda. O que eu ia fazer com aquilo? A voz do meu sobrinho, debochada e cruel, voltava à minha mente, mas agora ela parecia vir de um mundo distante e insignificante. A ganância deles, a briga por apartamentos e terrenos, tudo aquilo se tornou tão pequeno, tão mesquinho, diante do que estava selado naquela sala. O Sr. Oliveira não confiou seu legado a um homem de negócios ou a um político. Ele o confiou a mãos calejadas, a alguém que entendesse que o valor de uma criação não está no preço, mas no propósito. E eu não podia trair essa confiança. Pensei por um instante no que eles fariam. Meu sobrinho venderia a patente para a primeira corporação que lhe oferecesse um cheque com muitos zeros, sem nem perguntar o que fariam com ela. Depois, compraria um carro de luxo, uma casa na praia ao lado da que o primo herdou, e passaria o resto da vida contando vantagem, rindo do tio tolo, que quase jogou a sorte fora. Eu poderia fazer isso. Poderia me tornar o homem mais rico da cidade, esfregar minha fortuna na cara de cada um que riu de mim. Mas que tipo de vitória seria essa? Seria uma vitória nos termos deles, medida pelo dinheiro, pela ostentação. Seria rebaixar o sonho de um gênio ao nível da vaidade deles. E ao fazer isso, eu me tornaria igual a eles. Não. A minha resposta não podia ser o barulho do dinheiro, mas a força do meu silêncio. A verdadeira justiça não era me exibir,
mas proteger aquele legado da cobiça que eles representavam. Então, meu plano começou a se formar claro e silencioso como o mecanismo daquela porta de aço. Eu não era um cientista nem um advogado. Mas eu era um homem honesto, e sabia que existiam outros como eu. Passei semanas pesquisando na pequena biblioteca da cidade, usando o computador que a bibliotecária me ensinou a mexer com paciência. Encontrei um instituto de tecnologia numa universidade federal, um lugar conhecido não por fazer dinheiro, mas por fazer ciência séria. Por gente que ainda acredita no progresso para todos. Meu plano era simples: os cadernos, as plantas, todo o conhecimento teórico seriam deles. O motor, o protótipo físico, a peça histórica teria outro destino. Eu não queria fama, não queria meu nome em lugar nenhum, o mérito era do Sr. Oliveira, e assim permaneceria. Executei cada passo com o cuidado de um cirurgião. Fotografei cada página dos diários. Depois, embalei os originais numa caixa de madeira que eu mesmo fiz, forrada com veludo, para proteger aqueles papéis frágeis. Enviei a caixa de forma anônima para o diretor do instituto, com uma carta curta, escrita à máquina, explicando o que era aquilo, e a única condição: que a tecnologia fosse desenvolvida como um bem público, uma patente aberta, e que o crédito fosse dado ao seu verdadeiro criador. Para o protótipo, o caminho foi outro. Através de um advogado discreto de outra cidade, contatei um museu de ciência e tecnologia na Europa. Eles entenderam imediatamente o valor histórico da peça. A negociação foi rápida e silenciosa. O valor que me pagaram não era uma fortuna de bilionário, mas era mais dinheiro do que eu já tinha visto em toda a minha vida. O suficiente para garantir que eu nunca mais precisasse me preocupar com conta nenhuma, e ainda sobraria para fazer o bem. Hoje, nada mudou por fora. Moro na mesma casa que construí, continuo comprando meu pão na padaria da Dona Elza, e sentando na praça para ver o movimento. A fábrica continua lá, com seus portões fechados. Para todos, eu ainda sou o rei da ferrugem, o velho teimoso que não conseguiu vender seu monte de lixo. Às vezes, ainda ouço uma piada ou outra, mas elas não me tocam mais. São como o zumbido de um mosquito, insignificante. Eles me julgaram pelo que viam, por uma aparência de fracasso. Mas o verdadeiro valor, a verdadeira riqueza, não estava na ferrugem que eles viam, mas na história que eles foram incapazes de ler. A minha justiça não foi uma vingança barulhenta. Foi a paz que comprei com o meu silêncio, a dignidade de ter honrado um legado, e a certeza de que a maior pobreza não é a falta de dinheiro, mas a falta de visão. E nisso, eles eram os verdadeiros miseráveis.